Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Mais uma aula que o Senhor nos preparou para essa noite. Hoje nós iremos trabalhar a lição de número 5. Tá bom? Nós iremos falar hoje sobre 2 milagres de Jesus no Evangelho de Marcos. Sim. Os irmãos que puderem vir mais para frente. Isso. Eu vou ter que dar uns terra aqui. Isso, irmãos. Obrigado. Nós iremos falar hoje aí sobre os milagres de Jesus no Evangelho de Marcos. Mais precisamente, nós iremos falar de 2 milagres, tá? 2 milagres vai ser a base aí da nossa lição de hoje. Um milagre que acontece em Decápolis, onde um homem que é surdo e gago, ele é curado. E também nós iremos falar sobre o milagre que acontece em Betsaida, que é um homem cego, que também é curado por Jesus. Então, os irmãos que estão com a apostila aí, pode abrir aí na página de número 18. É a lição de número 5, tá? Primeiro tópico está baseado no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, do versículo 31 ao 37. É a nossa base aí do nosso primeiro tópico, tá? Em primeiro lugar, irmãos, nós estamos trabalhando aqui desde a primeira lição e tem um tema que tem sido bastante repetido, que é o fato das pessoas terem uma expectativa equivocada de quem é Jesus. Nós trabalhamos bastante isso na primeira lição e isso vem passando por todas as lições até aqui. Tanto os discípulos quanto os judeus, as pessoas que acompanhavam Jesus, elas tinham uma compreensão equivocada de quem era Jesus. E Jesus ele vem anunciando a mensagem do reino. Jesus ele não veio para fazer oposição ao imperador romano. Apesar de ele estar trazendo uma nova mensagem, a mensagem do reino de Deus, ele não veio para tomar o trono, assim como os que aguardavam o Messias estavam esperando. Mas Jesus ele vem anunciando o reino de Deus. E Jesus ele cura muitas pessoas. Muitas pessoas são curadas através do ministério de Jesus. E Jesus não só cura as pessoas, mas Jesus resgata a dignidade dessas pessoas. Porque era muito comum, no período em que Jesus viveu, pessoas que tinham certas enfermidades, como cegueira, surdez de nascença, essas pessoas eram marginalizadas, eram rejeitadas pela sociedade, eram excluídas. E Jesus vem anunciando os milagres como sinais do reino que ele está anunciando, e Jesus vai trazendo de novo a dignidade para essas pessoas. Jesus ele cura muitas pessoas porque Jesus ele sente compaixão por essas pessoas. Compaixão, para quem não sabe, é sentir a dor do outro intimamente. Isso é ter compaixão. E não só sentir a dor do outro, é sentir a dor do outro ao ponto de você ser impelido a ajudar essa pessoa de alguma forma. Então Jesus, quando ele vai curar alguém, vai tratar a ferida, a enfermidade de alguém, Jesus ele está se movendo de íntima compaixão por aquela pessoa. Porque Jesus ele sabe, irmãos, Jesus ele tem em sua mente e no seu ministério terreno ele sabia que as anomalias, as enfermidades, as deficiências faziam parte, eram consequências do pecado original. Quem lembra qual que é o pecado original? É o pecado de quem? Pecado de Adão. Essas enfermidades que nós enfrentamos, essas deficiências, essas anomalias, são frutos do pecado original. O pecado que foi cometido lá em Gênesis 3. Então Jesus ele tinha essa consciência de que as pessoas estavam enfermas por consequência do pecado original.
Porque antes do pecado era tudo perfeito, sim ou não? Mas depois do pecado, o homem passa a sofrer com enfermidades e com doenças. Mas Jesus vem curando, e as curas são um sinal do reino que ele está anunciando. Então, toda vez que ele cura alguém, ele está anunciando: essa cura é um sinal do reino de Deus que eu estou anunciando a vocês. E, irmãos, nós iremos falar aqui sobre 2 milagres que está registrado apenas no Evangelho de Marcos. Você não vai encontrar no Evangelho de Lucas, nem de Mateus e nem de João. Somente no Evangelho de Marcos, que é a cura que Jesus executa de um homem que é surdo e gago em Decápolis e de um homem que é cego em Betsaida. E esses 2 milagres têm pelo menos 4 pontos que conectam um no outro, ou pontos em comum. 4 pontos. Eu falei quantos pontos? 4 pontos. Primeiro deles, quem está com a caneta aí já anota para não esquecer. Primeiro ponto em comum entre esses 2 milagres que nós iremos tratar. Os 2 milagres são realizados em cidades que rejeitaram Jesus. É o primeiro ponto. Cidades, anota aí. Que rejeitaram Jesus. Esse é o primeiro ponto que tem em comum entre os 2 milagres. Os 2 milagres são executados em 2 cidades que rejeitaram Jesus, ok? Segundo ponto que conecta esses 2 milagres é que os 2 envolviam algo curioso. Alguns irmãos aí vão achar nojento, né? Num linguajar mais popular. Ambos milagres envolveu a saliva de Jesus. Você já ouviu isso? Nesses 2 milagres, existe um ponto aqui interessante. Envolvia a saliva de Jesus. Está anotando aí? Terceiro ponto que conecta aí, ou que tem em comum entre os 2 milagres. Jesus tira ambos os homens do meio do povo. Anota aí. Jesus tira, terceiro, tira a pessoa do meio do povo. Ok? Dá para entender aí? A letra aqui é abençoada, irmão. E o quarto ponto em comum entre esses 2 milagres é que ambos dão ensinamentos aos discípulos, tá? Por que eu fiz questão de anotar isso aqui e pedir para vocês também anotarem? É que esses 4 pontos vão dar o norte para toda a nossa lição, ok? Então, o quarto ponto é: ambos dão lições, ou melhor, ensinamentos. Vamos utilizar essa expressão. Aos discípulos. Ok? Vocês anotem aí para não esquecer. Então, é com base nessa introdução que eu dei aos irmãos que nós iremos explorar essas 2 passagens, tá bom? Tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 8. Esses 2 milagres, nessa perspectiva, é que nós iremos analisar cada versículo, pegando as principais expressões de cada versículo, ok? O primeiro milagre é de um homem que é surdo e gago. E ele está localizado em Decápolis. Vamos ler? Capítulo 7, versículo 31 do Evangelho de Marcos. Capítulo 7, versículo 31. Olha o que diz. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins
de Decápolis. A primeira coisa que eu quero ressaltar aos irmãos é o fato de Jesus passar por duas cidades, cidade de Tiro e de Sidom. Essas duas cidades, irmãos, eram conhecidas pelo paganismo, pela idolatria. Eram duas cidades que viviam na imoralidade, que viviam de forma pecaminosa aos olhos de Deus. E Jesus, ele passa por essa cidade. Para chegar em Decápolis, ele passa por Tiro e Sidom, uma cidade que era predominante o paganismo, a idolatria. E nós aqui já aprendemos algo interessante, que a missão de Jesus, o propósito de Jesus, não estava limitado apenas a um povo seleto. O fato dele passar por Tiro e Sidom, que era uma cidade pecaminosa, idólatra, nos mostra que seu ministério, a sua missão, não estava restrita somente ao povo de Israel, somente ao povo judeu. O ministério de Jesus também estava alcançando os gentios, os pagãos. Vamos ler Isaías capítulo 49, verso 6. Vamos ler apenas a parte B. Isaías 49, o verso 6 e a parte B diz assim, ó. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. É Isaías falando que o ministério de Jesus não estava limitado somente a Israel, mas que também a sua missão alcançaria até os confins da terra. Então, a primeira lição é, Jesus passa por uma cidade idólatra, pagã, nos mostrando que o seu ministério também iria alcançar os gentios. E ele chega em Decápolis, irmãos. Decápolis era uma junção, era uma região de 10 cidades. Vocês entenderam? Decápolis era uma região que continha 10 cidades. E o que predominava nessas 10 cidades também era o paganismo, a idolatria. E nesse movimento geográfico que Jesus faz, de passar por Tiro e Sidom e entrar em Decápolis, ele está nos mostrando que seu ministério ultrapassa os limites tradicionais. Porque os judeus tinham em sua mente que Jesus veio só para eles, que somente eles é que deveriam receber as bênçãos do Messias. Mas Jesus está entrando em uma cidade pagã, revelando que o seu ministério também vai alcançar aqueles que são rejeitados e marginalizados. Isso é extraordinário, sim ou não? Tem algum judeu aqui? Não tem nenhum judeu aqui, né? Se fosse com pensamento judaizante, nenhum de nós teríamos conseguido a salvação em Cristo Jesus. Mas nós louvamos a Deus que o seu ministério, o ministério de Cristo, ultrapassa os limites culturais e religiosos dos judeus, alcançando nós, os gentios. Você pode dar glória a Deus porque você foi alcançado por Jesus? Então, esse é o primeiro detalhe. Decápolis, uma cidade pagã, mas Jesus entrou naquela cidade. Note, irmãos, uma outra expressão que também está localizada no versículo em que nós lemos. O verbo retirou-se. Esse verbo, irmão, sugere um movimento proposital. Jesus se retira de forma proposital, não é de forma acidental. Jesus ele não está fazendo uma viagem, não está maratonando algumas cidades, não. Ele sai de Tiro e Sidom de forma proposital. Jesus está ampliando o reino de Deus. Isso é interessante. Jesus ele passa por Tiro e Sidom, chega em Decápolis, mostrando que o reino de Deus vai alcançar lugares extremos, vai alcançar até os confins da terra. Quem me entendeu diz amém. Por que Jesus está fazendo isso? A presença de Jesus nesses territórios gentílicos, pagãos, estava preparando o caminho para a universalidade do Evangelho. O fato de Jesus passar nessas cidades que, aos olhos humanos, não mereciam a visita de Jesus, era Jesus preparando o caminho para mostrar que
o Evangelho está disponível para todas as pessoas, independente da classe social, independente do tom de pele, independente da etnia, da raça, independente do país. Jesus estava preparando o caminho para apresentar a universalidade do Evangelho. E quando nós utilizamos, nós precisamos tomar cuidado com isso aqui hoje em dia. A inclusão universal do Evangelho. Esse termo não significa que nós iremos aceitar qualquer tipo de pessoa para que eles vivam as suas práticas aqui dentro. O fato do Evangelho ser universal não significa que a pessoa vai vir do jeito que está e vai permanecer na prática do pecado. Não. O Evangelho ele é universal no sentido de que está disponível para todas as pessoas. Entenderam a diferença? Porque tem pessoas que pegam esses termos de forma equivocada e diz, então a igreja é inclusiva. Então a igreja, nós podemos ir para lá da maneira que nós nos sentimos bem e permanecermos lá. Mas o fato do Evangelho ser universal é que ele está disponível a todas as pessoas. Como aquela mulher que ficou a pedra e ele diz, né, perdoar todos os pecados. Isso. E não peques mais. Mas ele deu uma ordem. Isso mesmo, você está perdoada, mas não viva mais na prática do pecado. Os irmãos entenderam o sentido do Evangelho ser universal? Então ele está disponível a todas as pessoas que creem no nome de Jesus. Então Jesus ele vai caminhando, irmãos, de forma intencional nesses territórios. Ele vai rompendo barreiras culturais, religiosas, como eu falei em relação aos judeus. Isso, irmão, nos dá um grande desafio. Observar Jesus fazendo isso nos dá um grande desafio de sairmos da nossa bolha, da nossa zona de conforto e também ir entregar o Evangelho a pessoas que vivem contextos diferentes do Evangelho. Isso é um desafio, sim ou não? Você já parou para pensar que as prostitutas, os prostitutos precisam ser evangelizados? Que os drogados, que os moradores de rua precisam ser evangelizados? O fato de Jesus entrar nessas cidades acende um alerta para nós aqui hoje. Nós precisamos sair do comodismo, sairmos da nossa zona de conforto e ir a essas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Quem aqui já evangelizou de madrugada pelas ruas aqui? Irmão, é terrível. É gente drogada, é gente fedendo, é morador de rua, é gente querendo brigar, é gente te ameaçando. Eu já sofri ameaça, até de morte evangelizando. Então, nós precisamos voltar a essas práticas através do ensinamento de Jesus. Porque eu te pergunto, imagine se Jesus não quebrasse essas barreiras religiosas. Nós não teríamos acesso ao Evangelho. Nós não teríamos acesso à salvação que há em Cristo Jesus. Então, fica o alerta para nós aqui hoje. Nós precisamos, assim como Jesus, ir aos lugares em que pessoas não vivem o nosso mesmo contexto. Que é muito fácil pregar aqui dentro. E quando eu digo fácil, é no sentido de ser aceito, que todo mundo é crente. Ou a maioria aqui é crente, conhece o Evangelho. Outra coisa é você ir lá para fora, a lugares onde o Evangelho é até rejeitado. Então fica o alerta para nós aqui nessa noite. Vamos para o próximo versículo, capítulo 7, versículo de número 32. Localiza aí comigo. Marcos capítulo 7, verso 32 diz assim, ó. Trouxeram-lhe então um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. Aqui nós precisamos atentar a duas coisas. Primeiro, a enfermidade de surdez e de gagueira, ela era associada ao pecado ou à maldição. Pessoas que sofriam com essa doença era vista pela sociedade como alguém que cometeu um pecado ou está sendo castigado por uma maldição herdada dos seus antepassados. Então, quando alguém nascia com alguma deficiência, alguém que tinha surdez, gagueira, cegueira,
era vista pela sociedade como alguém que fez um pecado, cometeu um pecado muito grande e foi castigado, ou que carrega uma maldição herdada dos seus antepassados. E a prática de impor as mãos era muito comum na época de Jesus, porque simbolizava, irmãos, uma transferência de poder divino. Então, no contexto em que nós estamos trabalhando, os amigos desse homem trazem ele até Jesus e roga a Jesus: Jesus, estende a mão sobre esse homem. Porque na mente deles esse homem estava sendo castigado por causa de um pecado que cometeu ou por causa de uma maldição herdada. E o fato de pedirem para que ele impusessem as mãos era que eles acreditavam que Jesus tinha poder em si para poder curar aquele homem. E note, irmãos, que o texto é enfático em afirmar que esse homem é surdo. E ele tinha dificuldade também na fala, na comunicação. Isso nos mostra, irmãos, a gravidade do problema desse homem. O problema dele era grave, sim ou não? Ele não ouve, ele tem dificuldade na fala, tem dificuldade para se comunicar. E isso aqui nos mostra algo muito importante: o poder da intercessão. Porque poucas pessoas dão atenção às pessoas que trouxeram esse homem para que Jesus curasse ele. E note uma coisa: apesar de Jesus ter sido rejeitado em Decápolis, Jesus ele atende à intercessão dessas pessoas. Olha que coisa interessante. Jesus foi rejeitado em Decápolis. Vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 15 e 17. Olha o que diz: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tinha uma legião, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha o verso 16. E os que aquilo tinham visto, contentaram-lhe que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Olha o 17. E começaram a rogar-lhe que saíssem das terras de Gadara. Os homens viram que Jesus curou um homem endemoniado, e os habitantes de Decápolis estão dizendo: rapaz, você curou esse homem? Esse homem está aqui em perfeito estado. Em vez deles se alegrarem, em vez deles receberem, não, eles expulsam Jesus da cidade. Olha que coisa terrível. Mas mesmo Jesus sendo rejeitado pelos habitantes de Decápolis, alguns dos habitantes trazem esse surdo até Jesus. E Jesus atende a intercessão deles. Só tem uma palavra que define isso, irmãos: graça. A cidade que o rejeitou, Jesus está aceitando a intercessão para curar a vida de alguém. Jesus atende ao pedido de socorro. Pois apesar deles terem expulsado Jesus, ele atende a intercessão desses homens. E aqui eu preciso aplicar isso aqui. Nós vemos que Jesus não guardou mágoa. É a primeira lição dessa parte. Jesus não guarda mágoa. Se fosse alguns de nós, vou falar de mim, tá? Se fosse eu nem voltava na cidade, irmão. Eu nem entrava mais naquela cidade. Me rejeitaram. Eu curei alguém. Eu livrei alguém de uma legião de demônios. Restaurei a vida desse homem. E eles me expulsaram da cidade. Nunca mais que eu volto aqui. Você voltaria? Seja sincero. Voltaria sim ou não? Mas Jesus, ele volta lá. E mais do que voltar lá, ele atende a petição dessas pessoas. Por quê? Porque ele não guardou mágoa no coração. Esse é o primeiro ensinamento dessa parte. Aí eu te pergunto: nós hoje em dia deixamos a mágoa tomar conta do coração, sim ou não? Sim, irmãos. Em coisas muito simples. Nós perdemos um irmão, nós perdemos um amigo, nós fechamos portas por causa do quê? Da mágoa no coração. Esse é o primeiro ensinamento. Não deixe as mágoas da vida te privarem e fecharem portas no seu ministério, na sua vida em comunhão com os irmãos. Se fosse nós, não voltaríamos lá. Mas Jesus volta e, além de voltar, fornece a cura para alguém. E o segundo ensinamento é a súplica, irmão.
Nós temos esse poder, irmãos, de levarmos pessoas em oração até Jesus. O problema desse homem era muito grave. E o texto nos revela o poder da intercessão. O problema dele era grave, sim ou não? Mas quando apresentou para Jesus, Jesus atendeu e curou aquele homem. Quando nós oramos aqui, nós temos o costume aqui na igreja de orarmos, de fazer a intercessão, sim ou não? Repara, irmãos, enquanto nós estamos aqui orando por alguém que está com câncer, por alguém que está com alguém no hospital prestes a morrer, e tem pessoas que no momento da oração não oram, não intercedem, não sente a dor do outro. Jesus teve compaixão desse homem. Ele sentiu a dor desse homem ao ponto de curá-lo. E nós não conseguimos sentir a dor do nosso irmão. Da última vez que eu fui orar aqui, eu até falei, se fosse nós precisando, nós gritaríamos. Alguns se lançariam no chão, se humilhariam publicamente, buscando de Deus uma resposta em oração. Mas quando é o problema do outro, quando não dói na gente, não oramos. E fica essa exortação para nós. Nós precisamos ter esse pensamento. Não deixar guardar mágoas em nosso coração. Porque mágoas vão fechar portas, vão trancar relacionamentos, vão impedir o avanço do reino de Deus. E também nós precisamos viver essa prática da oração intercessora. Lá quando eu estudava no seminário, a pastora Débora falava assim para mim, nós precisamos ter em prática a oração intercessória, e ela acrescentava, de amor. Derramar o nosso amor na oração. Já parou para pensar nisso? Jesus, quando estava orando no Getsemane, ele colocou tanto sentimento, ele se envolveu tanto na oração, que o seu suor se transformou em sangue. De tanta agonia, da profundidade na oração. Isso é oração intercessória de amor, irmãos. Quando nós sentimos a dor na oração. E Jesus atende quando nós oramos dessa forma. Quando nós nos entregamos de fato em oração. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Próximo versículo, capítulo 7, verso 33. Vamos ler. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhes na língua. Olha que coisa interessante. Quando esses homens trazem o surdo e gago até Jesus, antes de Jesus curá-lo, Jesus tira ele do meio da multidão. Isso aqui é interessante demais, irmãos. Jesus tira esse homem do meio da multidão. Por quê? Jesus estava sentindo, irmãos, a dor daquele homem. Esse homem, durante toda a sua vida, viveu uma exposição de vergonha. Quem olhava esse homem surdo e gago dizia, ou ele está em pecado, ou ele está carregando uma maldição. Ele viveu uma vida de exposição. Talvez ele era uma atração para as outras pessoas. Só que aqui, quando Jesus tira ele do meio da multidão, é como se Jesus estivesse dizendo, até aqui você foi motivo de vergonha. Até aqui você foi uma exposição vergonhosa. Mas eu tiro você do meio dessas pessoas, porque eu quero mudar a sua história. Você não vai ser mais visto como alguém desprezado. Alguém que carrega uma marca de pecado e maldição. Eu te tiro do meio dessas pessoas. E note uma coisa. Jesus toca os seus ouvidos e coloca a sua saliva na boca do homem. Isso é interessante. Todos, irmãos, nesse contexto, o ato de cuspir, de expelir a saliva, era um ato de desprezo para alguém. Quando alguém cuspia em direção a outra pessoa, ele estava te dizendo mais ou menos assim, eu te desprezo. Você é motivo de desprezo. Só que Jesus pega esse ato, que significa desprezo, e dá um novo significado. Pega um símbolo de desprezo e faz desse símbolo de desprezo um símbolo de restauração. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, até aqui cuspiram te desprezando.
cuspiram, menosprezando você, julgando você, mas a minha saliva, que para muitos seria um sinal de desprezo, eu restauro você através dela. Jesus pega a sua saliva e coloca nos olhos daquele homem, na boca daquele homem, perdão, trazendo novamente esse significado. Até aqui você foi rejeitado, você foi desprezado, mas através desse ato eu restauro você. Note que Jesus ele vai nos detalhes, né? Ele vai nos detalhes, porque quando ele toca nesse homem, o toque de Jesus é intencional. Jesus toca os ouvidos desse homem, não de forma aleatória. Jesus toca de forma intencional. Por quê? Porque Jesus ele está demonstrando proximidade com aquele que é marginalizado. Talvez se fosse nós, passaríamos por esse homem e nem olharíamos para ele. Mas Jesus, no ato de tocar esse homem, Jesus está dizendo, eu me importo com você. E mais do que isso, o toque, nessa cultura, tocar em alguém com essa enfermidade, tornaria a pessoa que tocou impura. Você entendeu? Diz amém. Se você tocasse em alguém que era surdo, cego, gago, aos olhos dos judeus, você se tornaria uma pessoa impura. Só que Jesus toca, irmãos, nesse homem. Jesus não se importa se vão chamar ele de impuro. Jesus está se movendo de íntima compaixão com esse homem. Mais uma vez, Jesus está rompendo as barreiras da religiosidade. Jesus está pouco se importando com o pensamento das pessoas, se ele vai ser visto como alguém impuro. Não. Jesus está se movendo de íntima compaixão com esse homem, tocando nele. E note, por que Jesus toca nele? Por que Jesus dá esses sinais físicos nele? Porque talvez as palavras, se Jesus liberasse uma palavra direta, talvez não seria suficiente. Por quê? Porque o homem não ouve. Como é que ele ia saber que Jesus estava dando uma palavra de cura para ele? Se ele não ouve. Se ele tem dificuldade na comunicação. Mas quando Jesus toca, é como se Jesus estivesse pensando assim, ó, se eu falar, ele não vai ouvir, que ele ainda não está curado. Então eu vou tocar para que ele entenda o que eu estou fazendo. Olha como Jesus é detalhista para trabalhar, como ele se importa de fato com as pessoas. Jesus poderia liberar uma palavra, curar o homem não entender nada de como aconteceu. Poxa, fui curado, mas como assim? Eu não ouvi nada, não senti nada, mas quando ele toca, Jesus está dizendo assim, ó, eu estou te tocando porque eu vou te curar. Eu vou curar você. Então Jesus restaura, irmãos, não só o físico desse homem, Jesus também restaura a sua dignidade. Porque o pecado tira a nossa dignidade, sim ou não? Sim. Mas quando nós somos perdoados de fato, quando há arrependimento, Jesus tira a mancha do pecado e nos devolve a dignidade. É o que está acontecendo com esse homem. Então, esse é o papel da igreja, irmãos. Esse é o nosso papel como cristão. Ter empatia com os perdidos e oprimidos. E se comunicar de forma eficaz, de maneira que eles entendam, para que recebam a mensagem do Evangelho. Assim como Jesus fez. Então, Jesus restaura esse homem dessa forma, tirando ele de um ambiente de vergonha, tocando nele e ressignificando o símbolo de desprezo em restauração. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Olha, que coisa interessante agora o capítulo 7, verso 34. Vamos ler, por gentileza. Capítulo 7, verso 34, olha o que diz. E levantando os olhos para o céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abra-te. Vamos repetir essas duas palavras? Efatá. Ixi, os irmãos estão cansados, eu acho. Eu também estou, irmão, também estou cansado, trabalhei hoje. Vamos lá? Efatá. Que quer dizer? Vamos lá, vamos melhorar? Eu vou falar o que quer dizer, só eu falo, tá? Primeiro, repita após mim. Efatá. Que quer dizer? Algumas pessoas não pegou. Vamos de novo? Última vez? Repita após mim. Efatá. Que quer dizer? Isso. Abra-te.
Jesus, depois que cura esse homem, olha que fato curioso. Depois que Jesus cura esse homem, Jesus ele dá um suspiro. Ele olha para o céu e dá um suspiro, semelhante a esse que eu dei agora. Suspirou. Depois que ele cura esse homem. Quando ele olha para o céu, ele está dando a seguinte mensagem: a cura aconteceu pelo poder que vem do meu Pai. Pelo poder que vem do alto, que vem do céu. Quando ele olha para o céu e suspira, ele está dizendo: o poder que eu curei esse homem veio de Deus, veio do céu. Ele suspirou, dando essa evidência. E note uma coisa: o suspiro que Jesus dá pode significar duas coisas. Primeiro, ele demonstra uma profunda compaixão. Sabe quando você sente a dor do outro, que parece que é você que está na situação? Que você sente ali o suspiro, a fadiga, a dor. É mais ou menos como se Jesus estivesse sentindo profunda compaixão por esse homem, ao ponto de suspirar por ele. Mas tem uma segunda interpretação. Vamos ler Romanos 8? Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo de número 22. Olha o que o texto diz. Romanos capítulo 8, versículo de número 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação faz o quê? Geme. E está juntamente com dores de parto até agora. Isso por causa do pecado, tá? E não só ela, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. A outra interpretação desse suspiro de Jesus é como se ele estivesse sentindo o sofrimento da humanidade causado pelo pecado. Paulo diz que a natureza geme por causa do pecado. E nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós que temos o Espírito Santo agindo em nós, nós que somos direcionados pela palavra, através do Espírito Santo, nós também gememos e sentimos como dores de partos por causa do pecado. Então esse suspiro de Jesus era como se ele estivesse tendo compaixão pelo homem, mas também sentindo o sofrimento causado pelo pecado. Na época que Jesus viveu, existiam alguns curandeiros. Quem sabe o que é curandeiro? Aquelas pessoas lá que era chamado só para alguém estava enfermo, chama lá o curandeiro, que ele vai fazer lá, vai benzer, vai fazer algum ritual lá, vai fazer alguma coisa lá para curar. Então, na época de Jesus, existiam muitos curandeiros. E quando esses curandeiros, eles curavam alguém, eles diziam uma palavra que ninguém entendia. Ele curou alguém, aí ele fazia o quê? Mandava uma palavra assim aleatória, que ninguém entendia. Por quê? Eles tinham vaidade em si mesmo. Eles queriam criar um ar de mistério, sabe? Parece algumas pessoas hoje em dia, não é? Você conhece algumas pessoas assim? Que para criar um ambiente atmosférico, para criar um momento assim espiritual, para criar um mistério no ambiente, eles usam as palavras, fazem uns negócios que ninguém entende. Os curandeiros faziam isso aqui. Curou alguém ou fez um ritual ou benzeu alguém, mandava uma palavra qualquer como um sinal assim: eu sou alguém espiritual, eu sou alguém misterioso. Só que note uma coisa, depois que Jesus cura esse homem, que ele olha para o céu e suspira, ele diz, Efatá. Para quem não sabe, essa expressão é uma expressão em aramaico, que era a língua do povo que estava ouvindo Jesus. Então, ao contrário dos curandeiros, que utilizavam uma palavra que ninguém entendia, Jesus está falando Efatá, que é o idioma que aquele povo entende. Jesus está dizendo, abra-te. Porque Jesus não tem vaidade em si mesmo. É como se ele está dando dois sinais aqui. Primeiro, quando ele toca nos ouvidos do surdo e toca a saliva nos seus lábios, ele está dizendo para aquele homem,
eu estou te curando. Jesus está comunicando àquele homem o que ele está fazendo. Só que quando ele diz efatá, que é abra-te, ele está dizendo para os discípulos e para as pessoas que estão ali ao seu redor. O que eu estou fazendo eu estou curando esse homem. Eu estou abrindo aquilo que estava fechado. Então Jesus está comunicando na língua daquelas pessoas. Isso aqui é interessante. Porque, irmãos, note uma coisa. Além disso, Jesus está fazendo tudo isso porque ele é como se ele estivesse dizendo para os discípulos: o que eu estou fazendo agora, vocês vão fazer lá na frente. Isso que eu acabei de fazer agora, vocês vão fazer mais para frente. Só que aí eu te pergunto, os discípulos entenderam isso? Não entenderam. Jesus está falando na língua deles. Jesus está demonstrando o que é o reino de Deus. Qual que é os sinais que ele veio promover do reino de Deus, só que eles não entendem. E a prova disso é que quando nós meditamos, tanto em Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 9, o primeiro versículo dos 2 capítulos que eu citei agora, Jesus dá poder para os discípulos. Dá o que para os discípulos? Ou em algumas versões, autoridade. Contra espíritos malignos e contra enfermidades. Enfermidade fala daquilo que é físico. E espírito maligno daquilo que é espiritual. Logo, Jesus está dando autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. Só que os discípulos entendem isso? Não. E tem algumas evidências. Primeiro, Lucas capítulo 9, verso 40. Um homem traz um filho endemoniado e traz para os discípulos expulsar. Só que os discípulos não expulsam. Mas espera aí, eles receberam autoridade para fazer isso. Por que não expulsa? Porque eles não entenderam, irmão. Aí Jesus faz bem assim, ó. Ele chega para Jesus e diz assim, ó: eu levei o meu filho para os discípulos, seus discípulos, e eles não expulsaram. Aí Jesus diz bem assim, ó: geração incrédula. Ele estava dizendo tanto para os discípulos, quanto para as pessoas que estavam à sua volta. Esse homem não foi liberto, porque dentro de vocês tem incredulidade. Olha que coisa extraordinária. Eles recebem poder para expulsar demônio, mas não expulsam por causa da incredulidade. É as pessoas que dizem ter autoridade, né? Diz ter poder, diz ser cheia do Espírito Santo, mas tem dúvida, não se garante, não sente firmeza naquilo que recebeu da parte de Deus. Segunda evidência de que eles não entenderam, capítulo 9, verso 46 de Lucas. Eles começam a discutir entre eles quem é o maior no reino de Deus. Parece que eles têm um pensamento assim: Jesus me deu poder, Jesus me deu autoridade, só que somente um de nós deve reinar com Jesus lá. Só tem espaço para um aqui. Aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz assim, ó: quem quiser ser o maior, seja o menor servo aqui. Quer ser o maior no reino? Seja o menor aqui. Por quê? Porque eles não entenderam. Outra evidência, Lucas capítulo 9, verso 49. Jesus, ele chega, os seus discípulos chegam até Jesus e diz, ó: um homem estava expulsando demônios em teu nome, e nós o proibimos. Eles estão se sentindo tão poderosos, que acham que o poder que Jesus deu é somente para eles. Eles proíbem o homem de expulsar demônios. Aí Jesus diz assim, ó, para os discípulos: vocês que receberam autoridade, aqueles que não são contra nós, são ao nosso favor. Deixa expulsar demônios. Jesus está quebrando aqui o pensamento exclusivista dos discípulos. Porque tem gente que pensa que recebeu o dom para ser superior aos outros. Se ele tem um dom de cura, só ele pode curar na igreja. Ser usado para curar na igreja. Se ele recebeu o dom do ensino, o dom de mestre, só ele é capacitado para ensinar. Esse é o pensamento dos discípulos. Não entenderam nada do que receberam. E a quarta evidência que, para mim, irmãos, é a mais chocante. Jesus manda os discípulos ir preparar caminho, porque Jesus está indo para Jerusalém, e ele vai passar por Samaria. Aí eles falam assim, ó: vai na frente e encontre um lugar para a gente repousar, para a gente descansar.
Os discípulos vão, não encontram lugar, ninguém abre as portas para Jesus. Aí chega João e Tiago e diz assim, ó, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e destrua toda a cidade? Olha que coisinha terrível, irmão. Eles estão se sentindo tão poderosos ao ponto de querer usar a autoridade que recebeu para destruir a cidade. Aí, o que me choca é a resposta de Jesus. Jesus diz para eles assim, ó, vós não sabeis de que espírito sois. Pesado ou não é? Eles pensam estar cheio do Espírito de Deus, de autoridade, mas estão utilizando a autoridade e o poder que recebeu de forma errada, para destruição. Aí Jesus diz assim, ó, vocês estão tendo essa atitude porque vocês não sabem de que espírito vocês são. Pessoas que usam o ministério para ganhar dinheiro. Ao invés de usar o ministério para abençoar a vida das pessoas, usar as pessoas para promover o seu ministério. Pessoas que não entenderam o que é autoridade dada por Jesus, não entendeu o que é evangelho, não entendeu o que é reino de Deus. Então Jesus está nos dando um grande ensinamento ao executar cura para esse homem. O poder que eu recebi vem do céu. E eu não sou vaidoso. Eu estou comunicando de forma que vocês entendam. Porque o meu reino é esse. Esse é o reino de Deus. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Então, só para nós concluirmos esse primeiro tópico, 3 pontos importantes. A cura foi instantânea e completa. Jesus libera a palavra, toca no homem e imediatamente ele foi curado. Logo se abriu. Então, a primeira lição desse primeiro tópico, Jesus restaurou tanto a saúde física quanto a dignidade desse homem. Segundo, vocês querem anotar? Isso é interessante vocês anotarem. Enquanto eu tomo uma água aqui. Primeiro, Jesus restaurou a dignidade do homem. Segunda lição, Jesus ensinou os discípulos a não ter a vaidade, a não guardar mágoas e também o poder da intercessão. E terceiro, Jesus... Eu vou voltar. Primeiro, vamos lá. Primeiro, restaurou a dignidade do homem. Anota aí. Restaurou a dignidade do homem. Segundo, posso para o segundo? Jesus ensinou os discípulos. Jesus ensinou os discípulos. Posso para o terceiro? Calma aí, tem gente escrevendo ainda. Primeiro, restaurou a dignidade do homem. Segundo, ensinou os discípulos. Terceiro, mostrou o coração íntegro de Jesus. Mostrou o coração íntegro de Jesus. E aqui nós concluímos esse primeiro tópico. Anotaram? O terceiro ponto aí, todo mundo anotou? Então, aqui nós concluímos esse primeiro tópico. Jesus, ele poderia ter rejeitado a intercessão daquelas pessoas que levou o homem para ser curado, mas porque ele não guardou mágoa em seu coração, ele decidiu perdoar e restaurar a vida desse homem. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vamos para o tópico 2. O tópico 2 nós iremos falar sobre o cego de Betsaida. Falamos sobre o surdo e gago de Decápolis. Agora vamos falar sobre esse cego de Betsaida. Irmãos, para quem não sabe, Betsaida ficava às margens do Mar da Galileia, na região norte, e ela era conhecida como a cidade onde viveu tanto Filipe, André e Pedro. Nós temos aí João capítulo 1, versículo 44, que nos dá essa informação. Então, essa é uma região, Betsaida é uma região que presenciou muitos milagres. Guarda essa informação. É uma região que viu muitos milagres miraculosos. Só que Jesus repreende essa cidade. Assim como ele fez em Decápolis,
Jesus também repreende essa cidade. Vamos ler Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo de número 13. Capítulo 10, verso 13. Olha o que o texto diz. Ai de ti, Corazim. Isso aqui é Jesus falando, tá? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muitos assentados em saco e cinzas se teriam arrependido. Jesus está repreendendo essa cidade. E Jesus cita Tiro e Sidom. Como eu falei, Tiro e Sidom era uma cidade pecaminosa, idólatra. E Jesus faz um comparativo. Olha o que Jesus diz. Se vocês de Betsaida, ou melhor dizendo, se o pessoal lá de Tiro e Sidom tivessem contemplado os milagres que você, Betsaida, contemplou, eles teriam se arrependido. E mais, Jesus diz que eles se assentariam em panos de saco e cinza. Sabe o que isso significava na cultura da época? Humilhação pública. Jesus estava dizendo assim, ó, se o povo de Tiro e Sidom tivesse contemplado os milagres que vocês presenciaram, eles teriam se arrependido publicamente. Teriam demonstrado aos olhos das pessoas a mudança, o arrependimento. Só que Jesus está repreendendo Betsaida, porque Betsaida também rejeitou Jesus. Só que mesmo Jesus, que foi rejeitado por Betsaida, ele também atende à intercessão dessas pessoas. Vamos ler Marcos capítulo 8, verso 22, que é a cura do cego de Betsaida. Capítulo 8, verso 22, diz bem assim, ó. E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Então, esses homens, essas pessoas, trazem esse homem cego até Jesus, e pede para que Jesus toque nesse homem. Jesus poderia ter rejeitado, assim como em Decápolis, ele tinha a possibilidade de rejeitar, sim ou não? Só que Jesus atende a intercessão aqui também. Olha que coisa interessante. Isso aqui, irmãos, o fato de tocar em alguém também reflete algo da cultura da época. Eles acreditavam que um homem santo, guarde essa informação, eles acreditavam que um homem santo poderia, através do toque, transferir uma unção curativa. Eu vou repetir. Eles acreditavam que se um homem santo tocasse em alguém enfermo, ele transmitiria uma unção de cura, e essa pessoa seria curada. E é por isso que eles trazem esse homem até Jesus pedindo, toca nele. Eles estão intercedendo por esse homem. E aqui, irmãos, marca mais uma vez a importância de levarmos até Jesus pessoas através da oração. Isso é muito importante, irmãos. Não dá para pegar fisicamente, mas através da oração nós conseguimos pegar pessoas e levarmos até Jesus em oração. É o que esses homens... Isso, porque eles acreditavam que Jesus, sendo um homem santo, poderiam transferir uma unção de cura para aquele homem. Por isso que eles citam, né? Toca nele, pedindo para que Jesus tocasse nele. Irmãos, olha que coisa interessante. Jesus não só toca e sai, se afasta, não. Jesus toca nesse homem, pega ele pela mão e tira ele para fora do arraial. Olha que coisa interessante. Jesus tirou o homem lá de Decápolis do meio da multidão, sim ou não? E agora ele tira esse homem da cidade. Esse fato aqui, irmãos, quando Jesus pega ele pela mão, Jesus não apenas está curando esse homem, mas também trazendo novamente a dignidade para ele. Jesus está trazendo ele para um tratamento individual, para algo próximo. Jesus está de fato trazendo ele para perto, porque Jesus não só tocou e o deixou, Jesus caminha com ele para fora da cidade.
É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, você é um necessitado. E eu não quero apenas sarar a sua necessidade, eu quero caminhar com você. Jesus caminha com ele para fora da cidade, mostrando que Jesus caminha junto com o necessitado. Então Jesus leva ele para fora da aldeia, afastando esse homem da incredulidade. Vamos ler Mateus capítulo de número 11. Isso aqui é interessante. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 21. Mateus capítulo 11, versículo 21. Quem achar pode ler em voz alta, por favor. Mateus capítulo 11, versículo 21. Quem achar pode ler. É o texto que nós lemos. Lê novamente ele. Ai de ti, porque se eu tive esse dom, se eu tivesse operado milagres, quem vós fizer, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco. Ó, Jesus ele repreende essa cidade por também ter o rejeitado. Só que, olha que coisa interessante. Jesus tira o homem surdo e gago do meio da multidão e tira esse homem cego do meio da cidade. Esse fato de Jesus tirar esses dois homens do meio dessas pessoas era Jesus dando uma nota de repúdio à incredulidade deles. É mais ou menos como Jesus estivesse dizendo assim, ó, vocês não teve fé, vocês foram incrédulos, vocês também não vão contemplar o milagre. Vocês não vão presenciar o milagre. Quem não creu não vai ser digno de ver o milagre. Era mais ou menos isso que Jesus estava fazendo. Quem não tem fé também não vai ver o milagre acontecer. Tem muitas pessoas que estão na fila, né? Vamos usar essa expressão pentecostal. Está na fila do milagre há muito tempo, mas o milagre não acontece. A situação não muda. Por quê? Porque dentro do coração tem o quê? Incredulidade. Então quem tem um coração incrédulo nunca vai ver o milagre acontecer. Se não tiver fé, irmãos, se não acreditar, o milagre não acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Jesus estava como se estivesse fazendo uma nota, repudiando a atitude tanto de Decápolis quanto de Betsaida. Vocês são incrédulos, também não vão contemplar o milagre. Só que, olha a próxima expressão que há no versículo que nós lemos. Aplicando-lhe a saliva. Eu falei aqui e quero reforçar aos irmãos. O ato de cuspir simbolizava desprezo e humilhação. Mas Jesus pega esse símbolo de desprezo e transforma em um símbolo de restauração. Jesus pega a saliva, coloca no olho desse homem e Jesus faz uma pergunta para ele. O que você vê? Isso é muito interessante. Já parou para prestar atenção nessa pergunta que Jesus faz? Jesus coloca a saliva no olho dele, faz lodo lá, coloca a saliva no olho dele e diz, o que você está vendo? E a resposta desse homem é, eu vejo homens como árvores que andam. Isso aqui, irmãos, é curioso, porque nos dá a entender que esse homem está com uma visão distorcida. Ele ainda não está vendo perfeitamente. É como se ele estivesse vendo embaçado. Ele está tendo uma visão distorcida. Só que esse fato aqui também pode estar apontando, que eu já falei aqui, da visão dos discípulos. Porque os discípulos têm uma visão, uma percepção espiritual distorcida de quem é Jesus. Então o fato desse homem estar observando as pessoas como árvores que andam, dá alusão a uma visão distorcida, como se Jesus estivesse mostrando a visão distorcida dos discípulos. Eles estão caminhando com Jesus, e eu já dei provas aqui de que eles não compreenderam ainda qual que é o ministério de Jesus, qual que é o evangelho que Jesus está ensinando. Mas o texto sugere isso, de que os discípulos não têm uma visão completa de quem é Jesus. E nós precisamos ter esse cuidado. Muitas vezes nós temos uma compreensão
espiritual de forma parcial. Nós não compreendemos de fato quem é Jesus. Tem pessoas que têm 30 anos de evangelho, 50 anos de evangelho, e acha que Jesus é apenas um curandeiro, que acha que Jesus é apenas uma fonte de benefício. Não entende que ele é salvador, que ele é libertador. Acha que Jesus é alguém que está pronto a satisfazer as necessidades, sendo que na cruz ele pagou o preço e satisfez a maior necessidade humana, que era pagar o preço pelo pecado. Então, fica esse alerta. Nós precisamos continuar buscando, através da palavra, através da oração, que a nossa visão espiritual seja ampliada. O que falta em nosso meio são pessoas com visão ampliada no reino de Deus. Pessoas que enxergam além do alcance, além do que está ao seu próprio olhar. Porque a vida cristã, irmãos, a vida cristã é um progresso contínuo. Nós não podemos nos acomodar com uma visão incompleta de quem é Jesus. Precisamos crescer no relacionamento com Jesus. Agora vamos ler o último versículo para nós encerrarmos. Capítulo 8, verso 25. Olha o que o texto diz. Depois disto, tornou-se e pôr-lhes as mãos sobre os olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distantemente a todos. Jesus colocou as mãos nele a primeira vez e ele viu de forma distorcida, sim ou não? Só que Jesus coloca a mão nele mais uma vez. Isso aqui é interessante. Esse fato de Jesus colocar a mão nele mais uma vez e restaurar ele completamente, isso reflete a paciência de Jesus em completar o processo de transformação na vida desse homem. Jesus, ele é paciente, irmãos, para tratar as nossas vidas, até que sejamos completamente transformados. Este ato simboliza a obra de Jesus em trazer esclarecimento à confusão espiritual. Se aquele homem ficasse somente com o primeiro toque, ele ia viver a sua vida vendo tudo embaçado, sim ou não? Trazendo para o âmbito espiritual, alguém que não tem visão espiritual vê tudo embaçado. Aquilo que é para ele enxergar, ele não enxerga. E aquilo que é para enxergar, não enxerga. Aquilo que não é para enxergar, aí ele tem um olhar apurado. São pessoas que não têm visão espiritual. Só que Jesus o restaura completamente. Não, tem um pastor, né? Tem um pastor que Deus deu de fato, assim, o Espírito Santo deu assim, um entendimento para ele sobre isso. Explicando para ele, e ele é um pastor cego, né? E o Senhor deu o entendimento para ele da seguinte forma: a terra simbolizava a visão física e a saliva de Cristo a visão espiritual. Logo que Jesus está dando para ele, Jesus está dando a visão espiritual e a visão terrena, as duas. Interessante. Boa colocação também. Então, no segundo toque de Jesus, Jesus o restaura completamente. Vamos ler um texto para a gente ficar, para exortar a nossa fé? Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo de número 6. Tem muita gente que gosta desse versículo. Cadê? Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Olha o que diz. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, da mesma forma que Jesus começou a obra na vida desse cego, e ele concluiu, trazendo a visão perfeita para ele, o mesmo Senhor há de completar a obra em nós. Ele começou a boa obra na nossa vida, ele também vai concluir, para a glória de Deus. Queridos, e chegamos ao final da nossa lição. Somente para nós concluirmos, portanto, nós vemos que esses dois milagres que estão registrados somente no Evangelho de Marcos, cumpre o objetivo de mostrar
que Jesus voltou e fez curas pontuais nas cidades que o rejeitaram. Jesus volta lá e cura pessoas, atende à intercessão, mesmo sendo rejeitado. Em 2 milagres, Jesus fez uma crítica social, discipulou os apóstolos e demonstrou um coração limpo, sem mágoa, sem ressentimento. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, guardar o nosso coração das mágoas, dar valor à intercessão que nós podemos oferecer ao nosso Deus, a oração intercessória para alcançar a vida dos necessitados. Que Deus abençoe os amados irmãos, você possa ser edificado por essa lição. Deus abençoe a vida de vocês. Professor Tarcísio dá aqui as conclusões, já tem um recado importante sobre a nossa próxima apostila, tá? Deus abençoe os irmãos.